Meu irmão, minha irmã, estamos já nos aproximando do fim do período quaresmal, por um lado, mas por outro, também estamos a chegar no ápice de todo este caminho do mistério pascal, para o qual nos preparamos neste tempo da Quaresma. Começamos hoje a Semana da Páscoa. Hoje é o Domingo de Ramos. Normalmente, nesses Domingos de Ramos, a narrativa do Evangelho é sempre longa, porque é a narrativa da última semana de Jesus. É um texto longo. Para hoje, para este domingo, melhor, da Quaresma, para este Domingo de Ramos, o relato de Mateus seria de Mateus 26, 14 até 27, 66. Dá um total de 110 versículos. Nos nossos poucos minutos que temos para explicar, é impossível. Então, o que faremos? Os 4 evangelistas narram a paixão, morte e ressurreição de Jesus, com uma impressionante unidade entre estes textos. Porém, cada um tem uma perspectiva própria, e nós vamos ler, então, de Mateus, aqueles textos que os encontramos unicamente em Mateus, quando se trata de falar da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cada um deles tem algumas particularidades. Nós vamos ficar com as particularidades de Mateus, porque estamos no ano A, ano de Mateus. Eu começo então e vou para os versículos, capítulo 26, versículo 24. Mas começa um pouco antes para contextualizar. Ao cair da tarde, ele se pôs à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: em verdade, eu vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, se puseram, um a um, a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que come comigo, ou melhor, o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem for entregue. Melhor lhe seria não ter nascido. Agora, a exclusividade de Mateus. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, mestre? Rabi? E a resposta de Jesus: tu o disseste. Isto é, sim, és tu. Vamos agora a um novo salto. A pergunta de Judas: sou eu, mestre? Tu o disseste. Somente Mateus a apresenta. Demos um salto e agora vamos para a prisão de Jesus. Alguns outros elementos exclusivos de Mateus. Aproximou-se de Jesus Judas e lhe disse: salve, Rabi, e o beijou. E Jesus lhe respondeu: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Agora começamos com Mateus, exclusividade, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada
e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda tua espada na bainha, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais tudo isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse às multidões: como um ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Isto por ocasião da prisão de Jesus. Vamos agora a mais um salto. A morte de Judas. Somente Mateus a apresenta. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando o sangue inocente. Mas estes responderam: o que temos nós com isso? Problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes do tesouro, os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, chamado também campo do sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daqueles que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. É o destino final de Judas, destino trágico. Sigamos um pouco mais. Agora Jesus está num encontro, dos vários encontros com Pilatos. Outro dado apenas de Mateus. A mulher de Pilatos. Enquanto ele, Pilatos, estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Um detalhe que somente Mateus insere. Sigamos agora a um outro momento, o momento em que Pilatos lavou as mãos. Somente Mateus tem esta narrativa. Vendo eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia, mas ao contrário a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente deste sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Ainda outro dado de Mateus, somente ele relata, dentre os 4 evangelistas. Nisso, quando Jesus morreu,
O véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima até abaixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. E foram vistos por muitos. Este foi mais um detalhe na narração toda da paixão, morte e ressurreição, que somente Mateus o relata. E por último, a guarda do túmulo. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro. Meus caros, textos longos até, mas são aqueles dentre a grande narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Acabei apresentando aqui aqueles versículos que não são encontráveis nos outros narradores, nos outros evangelistas. Com tudo isso, o que temos a explicar? Primeiro, guarda a espada na bainha, nenhuma violência, nem mesmo com os violentos. Não é a escolha de Deus. Mas podemos seguir um pouco mais. A mulher de Pilatos. Por que é que Mateus aqui inseriu sonho? Ela teve um sonho. Pelo sonho mandou sua mensagem: não te envolvas com este justo. Isto é, desde dentro de sua própria casa, faltou a Pilatos, ainda que até a mulher tivesse lhe apresentado certas recomendações. A frieza, o desinteresse de Pilatos. A mensagem é justo. Então, Pilatos, lavar as mãos? Eis a injustiça grave. Não se trata apenas de ignorar a dor do justo. Não se trata apenas de não se envolver melhor, mas ignorar a dor do justo e inocente. Judas que se enforcou. Aqui há o paralelo. Pedro chorou amargamente e retornou. Em certo sentido, também Pedro não correspondeu, e os outros discípulos todos não foram capazes. Mas Judas recusou-se terminantemente a aceitar que o Salvador tivesse traços de um pacificador, alguém que seria capaz de suportar até a morte para não fazer morrer aqueles que amava. E a guarda do túmulo é uma operação aqui de descrer. Lucas pretende que o seu leitor não creia em Jesus mediante provas. Lucas não, Mateus, enganei-me. Mediante provas cabais.
mas que ofereça sua adesão de fé. O ressuscitado não é uma comprovação empírica, é uma experiência vivenciada a partir da fé no ressuscitado. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em Ciências Bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da Palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Meu irmão, minha irmã, nesta segunda parte da leitura orante deste Domingo de Ramos, convido-a não apenas a ter informações sobre o texto e as narrativas da paixão e morte de Jesus. Vamos também olhar, contemplar essas palavras do Evangelho, as narrativas do Evangelho acerca de Jesus, e ao mesmo tempo participar como discípulos da imensa gama de sentidos, de valores e de realidades decisivas para a fé que professamos. Vamos, como momento primeiro, pacificar a nossa interioridade, para que prevaleça a inspiração do Espírito de Deus em cada palavra que pronunciarmos nesta oração, que tem as características de uma leitura que ora. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, mantenha os olhos fechados, queira respirar com profundidade uma primeira vez, uma segunda vez, como se estivéssemos num movimento de inflexão para dentro de nós. Não porque nos fechamos, não porque queremos ser intimistas, mas para que a oração, que esta leitura orante, brote daquela interioridade mais verdadeira de cada um de nós. É lá que o Senhor se deixa encontrar. E juntos vamos pedir: Espírito Santo, és o amor do Pai e do Filho, és a força iluminadora, és o vigor amoroso do próprio Deus, Deus Trino, que quer viver em nós, em cada um de nós. Vem educar nossa mente, nossa vontade, nossa inteligência. Vem disciplinar a nossa capacidade de percepção, para que possamos reconhecer na palavra inspirada a verdade do Salvador, que se deixou até sacrificar, preferir o sacrifício a perder a nossa amizade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos observar, querido irmão, querida irmã, agora vamos reler alguns textos
com a imaginação. Lembra Judas a dizer: porventura sou eu, mestre? Judas nunca conseguira aceitar que o Filho de Deus e Salvador fosse humilde, que renunciasse a formas de poder e de grandeza. Judas se distanciou porque recusou. E talvez o Senhor esteja a dizer a mim, ou eu queira perguntar: Senhor, acaso sou fiel a Ti? E o Senhor está a olhar a mim, está a perguntar-me: o que falta para segui-lo? Judas seguiu o Senhor todos os dias como aqueles outros 11. Por que não aderiu? Sigamos um pouco mais e a outra cena, que só Mateus apresenta, é daqueles discípulos que, quando Jesus era preso, apelaram para as armas. Um tomou da espada até feriu alguém. E o Senhor olha para mim, talvez com as mãos já amarradas de prisioneiro. Talvez esteja a dizer, em tempos em que se fala tanto de direito de defesa, de direito de resposta, tudo é direito. O que o Senhor diria a mim? Ele não levantou a voz. Ele não pronunciou uma palavra de condenação. Estamos a celebrar a sua paixão e a sua morte. Talvez já aprisionado, esteja a me observar e a olhar-me. Eu que esteja, quem sabe, muito afeito a comportamentos reativos. Até acabo por servir à violência e concordar com os violentos. Ele me olha. O que ele diria a mim? Mas vamos um pouco mais, seguindo sempre as particularidades de Mateus. Temos aqui Judas e o seu fim, suicídio. Ele não conseguiu perceber que Jesus era misericordioso até com ele. Sua vida terminou em tragédia. Vamos aqui olhar para nós mesmos e perguntar se nossas opções realmente conferem sentido à nossa vida. Judas não percebera que o Senhor o amava, até a ele. Estava tão mergulhado em convicções de poder que suas esperanças se foram. Se nossas convicções estão voltadas a poder, prestígio, grandeza, talvez o Senhor queira recordar que nós nos empobrecemos exatamente porque desejamos muito poder. Sigamos um pouco mais e agora vamos observar Pilatos.
a lavar as mãos. A mensagem que recebera de sua esposa: não te envolvas com este justo. E então lavou as mãos, como se não tivesse nenhuma responsabilidade pela tragédia de alguém que injustamente era levado à morte, como se não tivesse nenhuma responsabilidade em permitir que a maldade se encontrasse sobrevoo. Vamos olhar para ver Pilatos a lavar-se as mãos. E talvez também nós tenhamos comportamentos de quem não faz mal nenhum, mas não ama ninguém e não tem compaixão com quem sofre. Não somos educados e nem nossas escolhas contemplam os que sofrem. Pilatos tinha ante si aquele que já fora inclusive flagelado. Estava todo ferido. Nada lhe significava tudo aquilo. E a indiferença, lavar as mãos fala mais de indiferença. E talvez a indiferença tenha me golpeado, faça parte da minha interioridade, até configura o meu modo de olhar para os outros. E o Senhor está a contemplar-me, talvez até com seu silêncio quer dizer: e os que sofrem, que conhecem, e eles, talvez até pergunte a mim: onde andam aqueles sofridos que eu conheço? Tenho algo a responder. Sigamos um pouco mais e nos fixemos nos elementos relatados por Lucas, por Mateus, desculpe. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O que significa tudo isso? A história humana inteira é portadora dos sinais da rejeição ou da adesão. O mundo, o cosmos, o templo. Podemos até observar o véu do templo, a imagem é esta. No véu do templo, de um lado estava Deus, inacessível, do outro lado a humanidade. O véu dividia o mundo de Deus e o mundo da humanidade. Agora não existe mais distância. E o Senhor está a olhar para mim e perguntar-me: por que estou distante? São tantas as perguntas que Ele gostaria de formular. É hora de eu lhe dar uma resposta, ou mais do que responder, assumir algum propósito nesse domingo de Ramos. Como eu quero viver estes dias da Páscoa? É hora de eu lhe responder. É a hora da minha oração.